Que as nossas primeiras palavras possam ser sempre de um profundo agradecimento a Jesus pela oportunidade de refletirmos acerca da sua mensagem, que a cada dia se mostra mais atual e renovadora para todos. Allan Kardec, no capítulo 11 do livro A Gênese, item 10 e seguintes, intitulado A Gênese Espiritual, discorre acerca da formação da matéria, através da qual o espírito dotado da inteligência, livre-arbítrio e responsabilidade deve se corporificar em nosso plano de ações para, através dos seus pensamentos, sentimentos e atitudes, promover o autoburilamento das suas faculdades espirituais, a ampliação dos seus horizontes perceptíveis na busca da plenitude ou do reino dos céus, que está assinalado para todos aqueles que forem fiéis a este mandato. Analisando a formação da matéria, Allan Kardec, no século XIX, ainda desprovido dos aparatos físicos que somente no século XX e XXI descortinariam compreensões mais sensíveis da matéria, ele observou que a natureza íntima da matéria guardava peculiaridades muito específicas, que ele só pôde denominar fluido vital, dado a falta de elementos comprobatórios daquela natureza que não era densa e concreta, como aquilo que se concebia como matéria, nem tampouco era imaterial, como a consciência que nela habita e que a ela rege. Com auxílio de entidades venerandas, já no Livro dos Espíritos, primeira parte, capítulo 2, dos elementos gerais do universo, os Espíritos respondem a Allan Kardec que a consciência, para se manifestar na matéria e para intelectualizar a matéria, e é um termo pouco compreendido até hoje, os indivíduos necessitavam de um élan, de uma ligação, que não fosse nem consciência, nem fosse matéria densa, mas que fosse intermediário para que a manifestação da consciência nesse plano pudesse se realizar e o espírito pudesse atravessar a sua jornada evolutiva, vencendo todos os desafios que são propostos na planificação divina, portas adentro da consciência. Allan Kardec teve a ocasião de mostrar, como se lê na questão 621 do Livro dos Espíritos, que as leis de Deus se encontram esculpidas na consciência. Mas no livro A Gênese, no citado capítulo, Allan Kardec descreve a formação da matéria e descreve que o perispírito, o corpo que veste a consciência espiritual, em cada mundo, no nosso mundo agrega-se a matéria célula a célula. Essa descrição nos suscita inúmeras reflexões. À sua época, ele não possuía os aparatos científicos para comprovar a sua tese. Mas mais adiante, quando, no século XIX ainda, William Crookes recebe a médium Florence Cook, que materializa o espírito Kate King, emanando o ectoplasma de seus orifícios naturais, William Crookes tem a ocasião de mostrar o quanto as capacidades fluídicas à época, e que hoje podem ser chamadas de eletromagnéticas ou de biocampo pela física contemporânea, são capazes de aglutinar partículas materiais, formando corpos para que os espíritos possam conviver conosco em reuniões de natureza mediúnica, e abrem a perspectiva para compreender que o útero materno é uma câmara escura perfeita que permite a aglutinação das partículas ao redor do perispírito, a partir do que ele se enraiza célula a célula durante 9 meses para o processo da reencarnação. Certamente, uma das maiores, se não a maior faculdade mediúnica é a da maternidade, quando o indivíduo permite no seu interior condições físicas e químicas propícias para que o espírito possa, através dos comandos perispirituais, esculpir a carga genética, as características de que necessita para poder se reencarnar e viver neste plano. Allan Kardec abriu os horizontes a essa pesquisa,
William Crookes a completou com os estudos da ectoplasmia, ao lado de inúmeros outros cientistas, como Alexander Aksakov e outros, que mostraram as qualidades do perispírito, alargando os horizontes que já se encontravam muito vastos em O Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, notadamente no livro A Gênese. Porém, as criaturas humanas parecem esquecer algumas vezes as consequências inatas de se conhecer o perispírito e a matéria. Outros cientistas em outras áreas, como só ia acontecer, chegaram a conclusões muito assemelhadas. E nessas conclusões muito assemelhadas, eles mostraram A mais B, como diria Emmanuel Espírito, pela psicografia do apóstolo Chico Xavier, que o Espiritismo não seria a religião do futuro, mas o futuro das religiões, porque como consequência natural do aprendizado de inúmeras ciências e filosofias, ao final de uma grande jornada, todos os conhecimentos humanos confluiriam para o mesmo ponto, exarado em O Livro dos Espíritos. E tal sucedeu. Em 1985, na Coreia do Sul, Kim Bong-han, um cientista da área da fisiologia, desejou provar ou refutar a verdade sobre a medicina chinesa, a acupuntura, derivada da medicina ayurvédica indiana, do livro Atharva Veda de Susruta. Avaliando então girinos e rãs em laboratório, ele elaborou uma experiência muito especial. Ele inoculou, através de micro-inserções, partículas radioativas de fósforo na rã e em girinos e quis observar a evolução embrionária daqueles seres. Para o seu espanto, o isótopo radioativo, uma vez injetado no animal, não se dispersou, como acontece nas injeções intramusculares de quaisquer medicações. O isótopo radioativo caminhou seguindo os trajetos anatômicos dos mapas chineses de acupuntura, de modo que o exame de imagem da rã demonstrou que todos os campos energéticos correspondentes aos meridianos da acupuntura já se encontravam na rã formados, mesmo quando ela ainda estava na forma de girino, e que as organelas, os órgãos que se formavam naquela matéria, eram regidos orquestralmente por esses campos de energia que comandavam a formação da matéria. Se isto era verdade para o animal, não seria diferente para o ser humano, que, aliás, embora se esqueça, ainda pertence ao domínio dos mamíferos e, portanto, do reino animal. Kim Bong-han observou esta peculiaridade da energia formadora da matéria, que na Rússia e em outros países, com Harold Saxe-Tomburg e outros pesquisadores, apresentou-se em laboratório de outras formas, comprovando a tese trazida por Allan Kardec de que o perispírito existe, não é uma abstração, e de que tudo que concerne a nossa existência necessariamente passa e perpassa pelo perispírito. Mais adiante, após as experiências de Jean-Martin Charcot em França com a hipnose, Pierre Janet, um de seus alunos muito inteligente, ali presente desde a Viena do século XIX, Sigmund Freud, aprofunda os estudos da hipnose, descobre o inconsciente e elabora uma teoria que busca explicar e equacionar as dificuldades das criaturas humanas. Ele observa que alguns indivíduos dotados de recalques, de repressões profundas, de emoções que não se autorizam sentir, por não acreditarem serem emoções boas, manifestam aquelas emoções através de complexos no seu próprio corpo, que a história da psiquiatria denominou de histeria, considerando inicialmente que só as mulheres eram histéricas, mas observando mais adiante que tal não acontecia, porque mesmo não possuindo o útero, histeron, alguns homens apresentavam também essas patologias. Elas eram prevalentes nas mulheres, porque socialmente eram mais reprimidas, porém também aconteciam e acometiam nos seres humanos do sexo masculino. Porém, um aluno de Sigmund Freud destacou-se notavelmente, pois que ele perguntava a si próprio ao longo das experiências e do atendimento aos seus pacientes de psicanálise,
ele que era também membro da Sociedade Psicanalítica de Viena, observava com certo espanto e com alguma dúvida as questões que Sigmund Freud, o mestre, levantava quando se referia à energia sexual ou libido. Tratava-se de Wilhelm Reich, que apresentou-se mergulhando a pesquisa sobre a questão da libido, pois ele desejava entender se esse conceito de energia sexual e da libido eram apenas abstrações simbólicas, metáforas da realidade, como a metáfora do complexo de Édipo, complexo de Electra e outros, utilizados por Sigmund Freud para explicar no modelo filosófico a gênese e o tratamento das disfunções mentais. Freud dizia que por detrás de todo conflito neurótico jaz um distúrbio de natureza sexual. E até hoje muitas criaturas não compreendem o que ele quis dizer, até porque o conceito de sexo ultrapassa os horizontes daquilo que percebemos, e muitas vezes por preconceito, por insensibilidade cultural, restringimos o sexo à relação sexual e deixamos de entender o significado desta palavra, a segunda maior força da natureza, como nos narra Emmanuel ao lado do amor. Observando isto, Wilhelm Reich pesquisa em laboratório para avaliar se essa energia é apenas um conceito ou se ela existe. Em microscopia de câmara escura em laboratório, ele observa que as células vivas que se apresentam saudáveis, rígidas, apresentam uma coloração azulada ao redor delas, como um campo de força visível ao microscópio, e que as células cancerígenas apresentam uma perda dessa luminosidade, tornando-se paulatinamente opacas até a completa morte. Nesse momento ele observa então que essa energia não é uma abstração, ela é concreta e é real, e que os indivíduos portadores dela em estado de saúde mantêm-se equilibrados. Aqueles outros que balançam a sua economia mento-afetiva e apresentam distúrbios, inibem a transmissão adequada dessa energia ao longo do próprio corpo, levando aos estados patológicos degenerativos. Isso seria também observado por um outro pesquisador, um século antes, no século XVIII, Christian Samuel Frederico Hahnemann, quando ele descreve no livro Órgão, da Arte de Curar, no seu 9º parágrafo, que a energia vital, dotada de inteligência autocrática, controla e governa todos os órgãos físicos do homem, para que o espírito que nele habita possa dirigi-lo e atingir os altos fins da sua própria existência. No parágrafo 10, Hahnemann prossegue: quando existe um abalo na economia energética, a doença se instala, e aquilo que o médico localiza como doença é apenas o sintoma da doença invisível ao homem. Observando essa análise, somando-se que a Wilhelm Reich pesquisou, junto a Kim Bong-han, na Coreia, e outros cientistas, pôde-se observar que a interação dos campos eletromagnéticos, regidos pela consciência, são, de fato, muito mais importantes do que nós aventamos a meditar. Observando o que Reich percebe e que batiza de bion, da energia vital, ele tem a ocasião de denominar que essa energia, chamada outrora de energia sexual, não se restringe à relação sexual. A natureza sexual faz parte da natureza biológica, mas como o termo sexual é muito mal compreendido, ele rebatiza essa energia com o nome de orgon. E naturalmente nos indivíduos padecentes de câncer, de doenças degenerativas, autoimunes, ele observa que essa energia apresentou uma série de deformações, uma série de alterações, como se ela pudesse, entre aspas, enferrujar-se, e denominou essa outra qualidade de energia DOR, Deadly Orgon, o orgon mortal, mostrando que os indivíduos padecentes dessa injunção necessitariam ser tratados para transmutar essa energia e irem em busca da vida. Reich observou que a vida trabalha a favor da vida. A vida não trabalha jamais a favor da morte, que é apenas a consumpção dos órgãos quando a energia se esgota. Mas Reich
viveu numa época conturbada. De origem judaica, ele fugiu para a Noruega quando Hitler trouxe suas tropas para a Europa, devastando multidões, e da Noruega foi para os Estados Unidos, onde radicou-se. Através de suas pesquisas, ele começou também a influenciar a política, a influenciar o pensamento filosófico, porque ele observava que os seres humanos eram os únicos seres capazes de manipularem a matéria dos seus próprios sofrimentos e estenderem a sua infelicidade ao semelhante. E que toda doença no ser humano, da aparentemente mais simples a mais complexa, ela somente existia porque o indivíduo havia perdido ou não houvera conquistado a possibilidade de amar. Todos os traumas decorrentes da incapacidade momentânea de amar levam o indivíduo a estados patológicos inevitáveis. E enquanto o espírito, a consciência, não desperta para a possibilidade do amor verdadeiro, que ele então vai descrever nas suas obras, o indivíduo não consegue planificar-se. E assim, as guerras, os conflitos, toda sorte de desgraças que assolam a humanidade somente acontecem por falta de amor. Diga-se de passagem, ele tem que fugir da Europa para a Noruega e para os Estados Unidos, porque num de seus escritos, quando Adolf Hitler ainda não havia se tornado Führer na Alemanha, Wilhelm Reich tem a ocasião de escrever a público: Hitler está formando um exército assassino. E indagam ele por quê. E ele diz: a mesma forma que a Inquisição Católica e a Inquisição Protestante, Hitler proibiu os seus soldados de terem relações sexuais. Eles só podem ter relações sexuais para reproduzir novos soldados arianos para o seu império. O sexo foi confinado à função reprodutiva, não à função afetiva. E essa castração levará ao desgoverno hormonal nos homens, que ficarão mais belicosos, mais irados, e ele criará um exército assassino, porque quem ama não tem tempo de fazer a guerra. Tem que fugir de Hitler, vai para os Estados Unidos, mas como ele era combativo, uma das frases de Reich, muito curiosa, ele enuncia: faz parte do meu ofício, do meu trabalho, expor-me ao risco de dizer a verdade, ainda que eu sofra por isso. Ele é confinado a uma cadeia, assinalado como louco, como insano. Mais adiante, colocam-no na condição de cobaia de experimentos científicos, e numa dessas experimentações, ele sofre a morte e é levado à desencarnação. Mas a sua mensagem permaneceu, junto de seu filho e de alguns discípulos, entre eles Alexander Lowen e John Pierrakos. John Pierrakos, que é grego, Alexander Lowen, radicam-se nos Estados Unidos, estudam com Reich. E quando ele sofre a perseguição da CIA, do FBI, por haver questionado as políticas governamentais americanas como repressoras da natureza essencial da alma e do desamor, eles abdicam da presença do mestre, do que se arrependem mais tarde, não são, obviamente, presos nem assassinados, e trazem à posteridade a mensagem que Reich deixou lavrada e que o fez ser um dos pioneiros na área mental, para o entendimento da interface que liga espírito à matéria e as injunções da existência. John Pierrakos, em especial, que fundou a Sociedade Bioenergética junto com Alexander Lowen, casa-se com Eva Pierrakos. E Eva era uma terapeuta dotada de qualidades especiais, trazendo a influência da mediunidade para o cerne da psicologia, antes mesmo da quarta força surgir, com Stanislav Grof, Roberto Sadioli, Piero Ferrucci. Foi, na verdade, John Pierrakos, ao lado de Eva Pierrakos, que observou a fenomenologia espiritual ao longo dos atendimentos psicoterapêuticos e observou que o espírito age incessantemente sobre a matéria de que se utiliza na encarnação, mas que a matéria age incessantemente sobre o espírito durante a sua encarnação. Não é possível que fosse de outra forma. Ele observa que indivíduos que são submetidos a determinadas cirurgias apresentavam mudança de caráter, e que indivíduos que mudavam de caráter através de processos terapêuticos mudavam a forma dos seus corpos, o que Reich também havia observado.
Então ele descreve que nenhum espírito habita o mundo físico sem um corpo. E se o corpo ali se encontra, não está ao acaso. Ele não é somente um instrumento da materialização e da restrição de sentidos, mas ele também, através das restrições que confere ao espírito e da relação incessante, permite que o espírito aprenda e apreenda determinadas experiências, que as leis físicas de sincronicidade o levarão a aprender. É natural então que o filho que nasce numa família não nasça ao acaso, e ele não leu Kardec. Ele refere que o indivíduo que nasce em uma família, com um pai com determinadas características, uma mãe com determinadas características, a presença ou ausência de um deles, de irmãos, de parentes, fornecem elementos psíquicos que vão traumatizar o espírito reencarnante e, através das defesas que o espírito elabora para se proteger das agressões do meio, ele constrói o seu caráter. E quando constrói o seu caráter, constrói a sua matéria de acordo com o seu caráter, programando patologias que podem despertá-lo para recordar as suas possibilidades mais íntimas de que se havia esquecido. Assim entende que a dor é apenas um sinal da consciência profunda para que o espírito dotado de razão perceba naquelas limitações momentâneas a oportunidade que a vida lhe ofereceu para realizar o melhor. Então ele complementa todo o raciocínio psicanalítico, que mostra com Freud, com Lacan, com François Dolto e outros terapeutas, que o indivíduo, quando realiza o processo terapêutico, e nesse processo descobre esse terapeuta e deseja atender os semelhantes, ele, em verdade, muito mais do que estudar uma psicanálise, Freud vai dizer isso, e Lacan também, não existe uma psicanálise, existem psicanalistas. Porque a teoria pode instrumentalizar você para compreender como funciona, mas cada terapeuta transformará seus próprios traumas em armas poderosas para socorrer os indivíduos, não possuindo dois psicanalistas iguais sobre a Terra, porque não há duas pessoas que sofram os mesmos traumas da mesma forma. Aquilo que para um é dor, para o outro pode não significar nada. Aquilo que é motivo de estímulo e júbilo pode ser de indiferença para o outro, e cada indivíduo se vai construindo dessa mesma forma. Mas Reich e mais adiante Pierracos e Lowen vão aprofundar a percepção de que a posição que o paciente senta, a forma como ele se dirige, a entonação da voz, como ele olha, falam de traumas específicos sofridos na sua própria vilegiatura carnal. E observa ainda mais, é possível mapear o corpo e dividi-lo em 7 anéis energéticos que estão relacionados ao sistema nervoso autônomo, que recebe as impressões do espírito, a partir do que os traumas se tornam somatizações, que Reich chamaria de couraça de caráter ou caracteriológica, e mais adiante, atingindo a matéria, couraça muscular e visceral. O indivíduo vai para a vida através da musculatura efetora, e ele recebe a vida através de suas vísceras. Então, se o indivíduo apresenta problemas nas vísceras, fatalmente possui traumas relacionados a como ele recebeu o mundo. E se ele possui patologias do sistema muscular efetor e naturalmente nas articulações, há dificuldades de que ele vá até a vida. Ele se retrai diante dela. E observando esse dínamo evolutivo, estabelecer uma psicoterapia com características muito especiais, que permitem ao espírito primeiro dotar-se de conhecimento e consciência do estado em que se encontra, daquilo que possui como patrimônio, aceitando todas as emoções, não somente aquelas que considera positivas, mas aquela que considera também negativas, e a partir dessa aceitação, sem autoconivência, isto é, aceitando, mas para mudar, tem a ocasião de redecidir o seu caminho evolutivo. Mas não é uma terapia apenas de escuta e fala. A psicanálise e as outras terapias dependem basicamente da escuta do terapeuta, da fala do terapeuta e igualmente o mesmo do seu cliente ou paciente. Para as terapias corporais bioenergéticas ou neo-reichianas, o indivíduo é tratado na sua integralidade
E então é necessário que muitas vezes o terapeuta coloque o seu paciente em determinada posição ou mobilize-o em determinada respiração para que ele acorde a memória na sua matéria dos traumas sofridos. Reich, Pierrakos e Lowen demonstraram que a memória não se encontra somente no cérebro, que a memória também é muscular, que a memória é visceral. Quando o indivíduo sofre um trauma em determinada data, em determinado horário, todas as funções do seu corpo, como variáveis matemáticas, codificam uma orientação que fica gravada como memória traumática. E se o indivíduo é suscetível de ser manipulado e mobilizado na matéria, ele liberta para a consciência a informação do trauma, realiza a catarse e o expulsa, ressignifica o conteúdo e exerce mais prontamente o seu livre-arbítrio a favor da vida. Então é natural que durante o processo terapêutico o indivíduo seja levado a situações algumas vezes inusitadas para aqueles que estão acostumados ao preconceito sobre o que significa psicologia e psicoterapia. O indivíduo é levado às vezes a posições físicas, em anteparos, em bolas, em outras estruturas, para mobilizar a musculatura, mobilizar a respiração, mobilizar as vísceras e, a partir disso, acordar na matéria a memória dos traumas vividos. E, através do acordar das memórias, trazer à tona a consciência para ressignificar as suas situações. Então, Reich vai dizer que a neurose não é necessariamente uma doença, que o indivíduo navega entre dois extremos, a psicose, a fuga extrema da realidade, ou o câncer e as doenças degenerativas, quando o indivíduo desiste da vida e se permite consumir pelos estados patológicos mais graves. Mas que a neurose, na verdade, é a defesa mais equilibrada e econômica a favor da vida. Quando o indivíduo fica pendularmente na sua neurose, ele consegue não se tornar psicótico, nem adquirir um câncer ou uma doença destrutiva. De modo que, para Reich, diferente de Freud, a neurose não é um estado patológico, senão é a própria formação do caráter. E ele então denomina isso de neurose de caráter. Todos os indivíduos somos neuróticos, porque todos atravessamos traumas, todos aprendemos a nos superar de alguma forma em relação ao trauma e apresentamos características específicas que nos tipificam, que nos configuram. Se alguém perguntar como é fulano de tal, a pessoa saberá lembrar talvez o sotaque, a forma como anda, a cor das roupas que prefere. A pessoa terá um desenho básico na mente de cada um de nós. E a partir disso é possível observar que traumas e que situações fazem o indivíduo apresentar patologias, doenças e de que forma o terapeuta pode intervir sobre aquele indivíduo para que ele possa recobrar a sua sanidade e o seu equilíbrio. Então John Pierrakos foi um grande pioneiro junto de Alexander Lowen, observando no laboratório junto a Reich que as funções energéticas da nossa matéria não eram uma metáfora, não eram uma abstração. Quando Allan Kardec interroga os espíritos do capítulo 2º, do item 1º do Livro dos Espíritos, os espíritos descrevem a matéria e a energia vital, descrevem a consciência como unidades inseparáveis de um processo evolutivo de um Deus que jamais se cansa de criar e de amar as suas criaturas. O espírito dotado de inteligência deve perceber a realidade de duas formas, e isso tem um porquê. Todo indivíduo saudável tem percepções racionais da sua existência e percepções afetivo-emocionais. E isso não é um acaso. Quando o indivíduo é incapaz de sentir aquilo que percebe racionalmente, ele se torna um psicopata, porque percebendo as coisas apenas do âmbito racional, sem as emoções que contradigam aquilo que pensa, ele passa a observar a natureza como algo predatório, contra o qual tem que se defender e diante do qual deve se tornar agora o grande predador. Ao passo que aquele que não consegue raciocinar e que apresenta somente as sensações afetivo-emocionais é um indivíduo que se desgoverna facilmente, porque não possui o aparato da razão para deter o desgoverno das emoções. Então é necessário que os indivíduos pensem,
é imprescindível que os indivíduos sintam. E mais imprescindível ainda, que o indivíduo saiba integrar aquilo que pensa, aquilo que sente. Nessas duas variáveis, uma terceira vai se revelar mais adiante, quando a intuição, um sentido que ultrapassa os 5 sentidos e mesmo a mediunidade, dotará o indivíduo da capacidade de se conectar à lei, à ordem implícita do universo, a partir do qual ele pensa e sente o que deve ser feito. Fazendo uma pequena digressão histórica para entendermos melhor esse conceito, vamos viajar ao século XVIII, quando um outro filósofo, não relacionado a Reich, nem a Pierracos ou Lowen, Søren Abbe Kierkegaard, ele observa na Dinamarca uma questão muito especial. Ele era de origem protestante, porém, questionando a realidade da sua sociedade, ele teve a ocasião de narrar 2 questões muito peculiares. A primeira é de que os indivíduos são divididos em 3 classes evolutivas diferentes. Existem os indivíduos estéticos, os indivíduos éticos e os indivíduos religiosos. Os indivíduos estéticos são aqueles que fazem apenas o que desejam. Desejam prazer, realizam-no. Desejam comer, alimentam-se. Desejam beber, bebem. E vivem para realizar as suas sensações. São os hedonistas, os sensualistas e outros. Os indivíduos de natureza ética são aqueles que não têm certeza absoluta da presença de Deus, não têm uma certeza íntima da espiritualidade, mas seguindo este ou aquele código religioso, seja o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o Torá, o Talmud, o Zohar, o Corão, seja qual for, ele não tem certeza, mas na dúvida, ele vai seguir o que dizem que é certo para ganhar o céu. São os indivíduos éticos para Kierkegaard. E finalmente os indivíduos religiosos para ele, apenas uma análise, são os indivíduos que não realizam apenas o que desejam e que não ficam negociando com a consciência porque, na dúvida, acham que aquilo deve ser a lei a ser cumprida. Os indivíduos verdadeiramente religiosos são aqueles que realizam aquilo que desejam, mas que desejam aquilo que sentem que deve ser realizado para o universo. E ele então virou para a comunidade religiosa a qual pertencia e disse: vós, pastores, no máximo são estéticos éticos, mas nenhum de vós, os religiosos. Vós pregais sobre algo que não tendes certeza. E qual foi o resultado? Foi expulso, naturalmente, da igreja protestante. Não podendo permanecer na igreja, porque questionava o status quo e dizia que os pastores eram estéticos éticos, porque pregavam sobre uma realidade de que não tinham certeza. E sendo expulso, Søren criou um mecanismo psicológico que gerou no século XX uma escola psicológica, a existencialista fenomenológica. Ele então se baseou em Paulo, nos seus evangelhos, nos Atos, nas suas cartas, e meditando sobre o Paulo, ele recordou de uma passagem singular. Fiz-me fraco para os fracos, para amparar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para que por todos os meios eu possa salvar alguns. E recordando dessa passagem de Paulo, ele mergulha num pensamento que é a primeira lei psicoterápica descrita por Søren Kierkegaard. Para que o terapeuta possa atingir o seu paciente, é necessário que ele mostre ao paciente que partilha da ilusão dele e caminhar com ele. Não pode o terapeuta sentar-se à frente do paciente como dotado do saber extremo e o seu paciente como sendo uma folha em branco, ignorante, um aluno sem luz. Ele é um indivíduo que possui sentidos e percepções. E o terapeuta também possui sentidos e percepções. E o ato de atender o outro é um ato de desvelar em conjunto um sentido existencial. Não é o saber em busca da ignorância ou a solução na busca de um problema. São 2 histórias de vida que se encontram no setting terapêutico e a partir desse desvelamento conjunto de sentidos, fazendo o outro partilhar da ilusão, daquele caminho, trazê-lo à percepção de si próprio. Mas Kierkegaard também observa uma segunda questão. Todo indivíduo é dotado de um sofrimento. E ele descreve que o sofrimento humano é resultado de um clamor da consciência. Quando a consciência no indivíduo entra em choque com aquilo que o indivíduo realiza e percebe na sua intimidade que o ser caminha contra as leis de Deus que estão na consciência,
Detalhe, ele era protestante, vamos frisar isso, não era espírita, viveu um século antes de Allan Kardec. Quando o indivíduo vai contra a sua consciência, esse atrito com a consciência gera um sofrimento, que é o clamor dela, é o grito dela, que faz o indivíduo parar para pensar as suas questões em débito e buscar realizar as suas possibilidades mais próprias. E ele então descreve que o ser humano vive brigando contra a sua própria dialética. É um espírito imortal num corpo perecível. Dentro de um limite de possibilidades, ele tem infinitas possibilidades naquele próprio limite. O tempo inteiro ele é yin e yang, claro e escuro. Enquanto ele tentar romper com isso, ele sofrerá. Ele precisa aceitar a dialética da sua própria existência e encontrar o infinito dentro do seu finito. Viver a imortalidade na matéria perecível, de modo a aceitar as injunções da existência. Somando ao que mais tarde Allan Kardec traria como um dos primeiros psicólogos transpessoais, se não o primeiro da humanidade, logo após Jesus, John Pierracos, Alexander Lowen, com as pesquisas de Reich, conseguiram demonstrar e provar que a força vital, que a energia vital não era mais uma metáfora. Ela não era mais uma abstração, ela era um fato. E não observando as teorias orientais, porque Reich não estudou nenhuma teoria do Oriente sobre as questões de somatização, ele logrou encontrar 7 anéis fisicamente demarcados no corpo humano, responsáveis por manifestar a doença, manifestar o caráter, manifestar a identidade de um indivíduo. Estes anéis, que são zonas específicas na matéria orgânica, nas vísceras e na musculatura, são anéis que se comunicam entre si e que pulsam. A vida é um eterno pulsar. O indivíduo pulsa expandindo-se na direção da vida, retrai-se para se proteger. Expande-se no prazer, recolhe-se na angústia. E através dessa evolução, prazer, angústia, expansão, contração, todos os seres vivos da natureza promovem a evolução neste plano. Não tendo estudado nenhuma teoria oriental, nem tampouco o espiritismo, ele veio ratificar, ele veio confirmar aquilo que Allan Kardec deixou escrito no século XIX e que necessitamos refletir para fazermos uma análise de tudo o que atravessamos como seres encarnados ou desencarnados, futuros reencarnados, futuros desencarnados, que necessitaremos prosseguir nesse mesmo périplo evolutivo. Como se manifestam essas doenças? De que anéis estamos falando? Essas 7 zonas que procuraremos decifrar de uma forma simples apresentam características muito peculiares. Uma zona chamada zona ocular, que ele se localiza à frente dos olhos da narina, atingindo os ouvidos, a nuca. É uma região muito especial para o espírito. No momento em que ele se reencarna, em que ele decide estar nesse plano, o ser humano atravessa o fato de ser ou não desejado pela sua genitora ou pelo seu pai. Ele pode ser uma criança abandonada ou não abandonada. No momento em que o espírito reencarna-se e vai nascer, o fenômeno do nascimento é um fenômeno muito cruel. O indivíduo nasce na nossa sociedade, bem se vê. Não estamos falando aqui como os índios nascem e outras civilizações que dizemos selvagens, mas que fazem coisas muito mais saudáveis pelos seus semelhantes. Nós colocamos a parturiente numa sala extremamente iluminada, várias pessoas que nem ela nem o bebê conhecem. Retiramos o neném lá de dentro do escuro, dos sons uterinos, porque o útero não é silencioso, mas dos sons uterinos. E subitamente aquele indivíduo que ali se encontrava protegido dá de cara com uma luz feérica à sua frente. Pessoas conversando, às vezes música tocando no centro cirúrgico. Alguém lhe vira de cabeça para baixo, corta o cordão umbilical e diga vive. E o indivíduo já entra em sofrimento, porque ele vivia dentro da barriga da mãe. E de repente dizem que aquilo é vida. E ele tem um choque. A criança bloqueará a visão durante um bom tempo para ir assimilando a ideia de enxergar este mundo. Nesse momento, então, realiza-se o encoraçamento inicial da faixa visual.
A faixa visual que compreende o chakra frontal, ventral e dorsal, que compreende o chakra coronário, mas que compreende também todas as funções dessa região do ser humano. E vamos observar então os problemas de visão, os problemas de atenção, os problemas de natureza mental mais egóica. São indivíduos que têm dificuldade de ir para a vida, são indivíduos que têm dificuldade de se abrir, que criam fobias sociais, formas de timidez patológica, porque no momento do nascimento foram extremamente rejeitados, ou se sentiram extremamente rejeitados, ou não desejavam reencarnar estando em estados expiatórios. E como para estar nesse mundo é necessário estar na visão, porque o espírito nesse plano se apresenta através dos olhos aos outros. Todo portador de patologia visual, em algum momento do seu processo reencarnatório, não desejou estar aqui. Observou que o mundo era hostil, que ele vinha para uma terra hostil aos seus propósitos, ou não foi totalmente desejado pelos seus pais. A partir dos exercícios visuais realizados dentro do processo terapêutico, o indivíduo começa então a libertar características mentais. Exercícios mentais e visuais de focalização ou de desfocalização em determinadas patologias levam o indivíduo a recobrar memórias infantis da rejeição, do parto, sem qualquer ação hipnótica, sem qualquer ação dessa natureza. É o próprio corpo que liberta a memória do paciente e ele recobra aquilo que o fez. Não desejar enxergar o mundo como todos os outros, não desejar ir para a vida como deveria acontecer. E naturalmente, alguns problemas de visão têm o seu processo amenizado, efetivamente nem todos curados, mas a consciência desperta para a problemática que gerou a lesão, torna o indivíduo mais capaz de equilibrar a economia das suas forças vitais. Mas não para por aí. Se ele vence essa etapa, ele vai passar para a segunda etapa, a fase oral. A fase oral que é ligada ao anel oral, que fica exatamente abaixo do anel visual, atingindo até mais ou menos o pescoço, vai levar os indivíduos a uma outra característica. A boca é o segundo instrumento de comunicação com o mundo e uma comunicação afetiva. Se os olhos do neném contemplam a mãe, que o amamenta vendo a televisão, não lhe dando atenção, não conversando com ele, ele percebe que o que vê é muito hostil. Mas ele vai tentar interagir com a mãe através da mama, sugando leite. E ele então, através da boca, percebe o estímulo do prazer ou a rejeição. No primeiro momento, ele insaciável deseja mamar profundamente. Mas quando percebe a rejeição, pode ele começar a não desejar mamar. E quando os dentes começam a surgir, ele, em resposta agressiva à falta de afeto, começa a morder a mãe, numa segunda fase oral, de natureza repressiva. A partir daí, se o indivíduo não é compensado emocionalmente, quando se torna adulto, ele pode ser um oral insatisfeito, um glutão, que adentre rodízios de pizza, rodízios de biblioteca, rodízios de trabalho, rodízios de ginástica. Tudo que ele faz é muito, porque ele é dominado pela gula, que é a resposta neurótica à ausência materna e paterna. Mas ele também pode ser um oral repressivo. O oral repressivo geralmente fica com a boca pequena. Ele não tem uma boca expandida. A boca é retraída, porque ele não vai conseguir sugar o leite do mundo, porque o mundo é hostil. Ele já aprendeu que ele não pode esperar muito da figura materna e da figura paterna. E ele recua a boca para não se dar a conhecer. Ele sabe localizar nos outros perfeitamente a dor. Como ele é um carente, ele enxerga a dor do outro, ele ajuda o outro, ele socorre o outro, mas ele é incapaz de pedir ajuda. Ele é incapaz de receber ajuda, diante da qual ele se sente humilhado, porque ele quer mostrar que ele é autossuficiente e não precisa da mãe perto dele. Essa mãe agora vira o mundo. Não é mais aquele indivíduo que foi a genitora, nem tampouco aquele que foi o pai. Trazendo agora metaforicamente para a sua consciência a mãe mundo, ele rejeita o exterior. Através de exercícios na área da fala, na área bucal, de mastigações e outros exercícios, liberada essa couraça visceral e muscular, o indivíduo se assenhora da consciência de quando se sentiu rejeitado, de quando se sentiu humilhado e começa a redecidir o seu processo na área oral.
Mas as couraças vão se aprofundando. Ela atinge a área cervical, atinge depois a área torácica, atinge o diafragma, atinge então o abdômen e finalmente a pelve. E nesse processo de anéis que oscilam e se equilibram, o indivíduo vai fazendo uma combinação matemática de encouraçamentos de caráter e orgânicos. Então, observando matematicamente, apenas por modelo de raciocínio, temos 7 anéis, e vamos combinar de várias formas possíveis para causar ao outro uma identidade. Vamos observar que há indivíduos que possuem as coxas grossas, firmes, como pilares. Há indivíduos que possuem o pescoço muito fino, outros que possuem o pescoço muito alargado. Numa figuração para Reich, o pescoço, por exemplo, é o trono onde se assenta o rei ego, dominador. Então, os indivíduos que possuem pescoços muito largos, muito robustos, sustentam um ego extremamente controlador, que necessita ser trabalhado para relaxar a sua tensão e entender que ele não necessita controlar todo mundo e todos, que ele pode deixar as pessoas livres, que elas evoluem por si próprias. Vamos observar esse tipo de pescoços nos governadores, nos presidentes, nos reis, nos dirigentes, nos oradores espíritas, em todos aqueles que possuem uma natureza mais controladora para levar aos outros o seu controle, o seu mando ou uma mensagem. Indivíduos que possuem um pescoço muito delgado raramente conseguirão ser oradores, raramente conseguirão se aprofundar em determinadas áreas da atuação, porque o sustentáculo muscular para o Deus ego permanece enfraquecido. Encontraremos pescoços muito delgados e até moles nos esquizoides, naqueles que não querem se comunicar, que preferem ficar trancados dentro de casa porque o mundo é hostil. Todo mundo ouve timbalada, axé music, e o indivíduo quer estudar oboé, cravo medieval, fora da realidade contemporânea. São indivíduos exóticos, mas profundamente inteligentes e mentais, porque não desejando estar nesse plano, prendem-se aos centros de consciência superior, ao chakra frontal, ao chakra coronário, às estruturas superiores, e não desejando ancorar na matéria, ou como diz Lowen, fazer o grounding, o aterramento, o indivíduo fica preso no mental. São filósofos, matemáticos, cientistas, altamente inteligentes, mas que têm dificuldade de relacionamento interpessoal, porque se prendem na esquizoidia e não descem para os centros inferiores, fazendo com que a energia circule ao longo do corpo. Durante o processo terapêutico, muitas vezes fogem, porque quando o ego percebe a ameaça da terapia, porque a terapia ameaça o ego, pelo menos ele pensa assim, ele se defende, dizendo que a terapia não é importante, que neuróticos são os outros, que ele é muito resolvido. É uma pessoa absolutamente organizada. Ninguém tem culpa dos outros serem neuróticos. Ele tem as roupas muito bem organizadas em degradê no armário. O problema é dos outros que não são geométricos. Ele é a perfeição. E assim abre aso para várias patologias e comportamentos decorrentes desse encouraçamento. Mas da mesma forma, os indivíduos que têm encouraçamento torácico, que são paralisados na expansão ou paralisados na retração. É possível parar na expansão. É um indivíduo que ama, que chora, que abraça, que se entrega, mas que é um desequilibrado. Ele não consegue se centrar. Toca uma música, ele chora. Lê-se uma página do Evangelho, ele se comove. Ouve uma palestra, ele chora também. E aí você pergunta, você prestou atenção? Ah, eu não sei o que ele falou, mas foi lindo, e chora. É paralisado na expansão. Ele não é emotivo ou desequilibrado, mas é aquele que é paralisado na contração. É aquele que você abraça, ele parece uma tábua. É aquele que você chega perto, ele estende a mão reto e você não aproxima. Ele vai te abraçar, abraça de lado, ou dá um tapinha, se possível, empurra, porque aquele que entrega o peito ao outro, ele realiza a entrega do chakra cardíaco, ele entrega as emoções, a vida, a experiência. Aliás, tanto Reich e seus discípulos descrevem que a face ventral do corpo é a face da entrega e da relação. E a faixa dorsal é a faixa da individualidade. Então os indivíduos muito individualistas andam retos, puxam o peito para trás e andam desta forma para bloquearem aos outros a penetração do seu campo energético.
E os indivíduos que não possuem uma estruturação da individualidade muito clara são mais curvados, estão sempre acalentando o mundo e não conseguem se sustentar, padecendo problemas na coluna relacionados à cifose e à escoliose, ao passo que os indivíduos que possuem extrema individualidade e falta de relacionamento tendem à lordose, porque se envergam para trás. Então é possível olhar para o paciente que adentra um consultório ou um setting terapêutico e quando ele andar, você vislumbrar rapidamente algumas couraças e já supor o que vai acontecer na terapia quando ele abrir a boca para contar as suas questões. E se observará que o corpo estará falando com você, tanto quanto o espírito tentando. Muito mais que isso. É uma coisa um pouco paradoxal, mas os indivíduos vão fazer terapia para mentir para os seus terapeutas. É engraçado. Geralmente nós conversamos com o paciente e falamos assim: você está me contratando e me pagando para dizer coisas para você que se alguém dissesse na rua você lhe quebrava a cara. Normalmente se alguém diz para a gente alguma coisa que nós não queremos assumir, a raiva vem à tona. Nos tornamos bestas, feras, mas nós vamos lá no terapeuta, pagamos a ele para ele dizer isso, ainda queremos ficar com raiva. E aí o que acontece é muito curioso. Às vezes o indivíduo vai fazer terapia e começa a dar pista falsa para o terapeuta. Isso não acontece naturalmente entre espíritas. Nós espíritas somos todos 100% do tempo conscientes, 100% do tempo sinceros. Nós vamos à terapia apenas para ajudar o terapeuta a evoluir, porque nós já evoluímos. Então, quando vamos à terapia, é muito fácil o tratamento. A gente recebe alta fácil, depois da 15ª encarnação, talvez. Se o terapeuta não desistir e procurar uma desobsessão para se livrar de nós. Mas aí, a criatura vai à terapia. E é formidável, ela começa a falar da sua vida, dos seus traumas, mas o terapeuta observa que enquanto ela fala, o pé não para de mexer. Ou a pessoa quando vai falar, cruza a perna, cruza os braços, se fecha, parece uma ostra. Ou em dado momento em que ela vai falar, começa a tossir. Tem uma crise de bronquite. Ela começa a salivar muito. Ela muda o ritmo cardíaco. E vamos observando que o corpo, muitas vezes, está negando ou confirmando aquilo que o paciente está dizendo. Mas o mesmo acontece com o terapeuta. Certa ocasião, um indivíduo nos perguntou: você acha correto que um terapeuta durma durante a sessão? Falei: evidentemente. Se você está trabalhando para atender uma pessoa e dorme, é até falta de respeito. Porém, eu percebo que muitas vezes, exceções feitas ao extremo cansaço, quando um terapeuta dorme na presença do seu paciente, o paciente deveria ter, embora nunca tenha, a percepção de que deve estar contando alguma coisa absolutamente sem propósito da terapia. Deve estar se enganando. E vai se tornando tão enfadonho que vai hipnotizando o terapeuta que dorme, coitado. Quando isso acontece, é necessário parar e fazer uma reflexão. Ou aquele paciente merece um outro terapeuta, porque esse aqui não suporta aquela situação e dorme. E naturalmente o terapeuta também procurar um terapeuta para ver por que dormiu. Ou o indivíduo conseguir restabelecer esse vínculo e retomar o processo, o que muitas vezes é difícil. Porque os indivíduos se ofendem com muita facilidade. Muitas vezes estamos trabalhando, por exemplo, numa empresa. E uma determinada situação acontece. Eu me recordo, numa reunião terapêutica, alguns anos atrás, que um dirigente espírita ao nosso lado narrou às pessoas uma situação numa empresa de engenharia informática, quando ele foi convidado por um colega a consertar determinado problema no computador. Aproximou-se para consertar. E após consertar aquilo com muita rapidez, embora não fosse a sua expertise, ele virou para os colegas e disse: viu, consertei de forma fácil, e foi embora, batendo os ombros. Os colegas tomaram-se de raiva contra aquela soberba ali, dissimulada, e começaram a atacar o indivíduo de várias formas, realizando mobbing, que é o bullying trabalhista. Através do mobbing, já virou moda, mais um termo, ele se aproxima da terapia e vem se queixar com os terapeutas. Era uma terapia em grupo. Para o azar dele, todos eram espíritas, ou pelo menos a grande maioria. E ele começa a falar do seu trauma, da sua dificuldade, que era um absurdo aqueles homens tratarem ele mal. Ele que com tão boa vontade foi lá socorrer e resolver o problema da informática, só porque ele brincou. E um dos terapeutas disse: bom, fulano de tal, você que está no grupo contando essa história, mas na sua terapia individual comigo,
você me relatou uma outra história que eu gostaria que você contasse aqui. Ele ficou rubro. Ficar vermelho é uma coisa muito importante. A gente só fica vermelho quando tem prazer. Ninguém fica vermelho porque tem vergonha. Fica vermelho porque tentou não mostrar o prazer e o rosto mostrou. No fundo gostou do que escutou, mas não queria escutar, para não ficar feio. E ele ficou rubro, de raiva e prazer ao mesmo tempo. E a terapeuta insistiu: conte para o grupo o que você fez com o faxineiro do seu edifício. E aí ele começou a narrar uma história de que ele, como síndico do prédio, e ele era coordenador da repartição do trabalho, ele se aproximou do indivíduo que ali se encontrava e falou: Beltrano, eu fulano sou síndico, você sabe, e outra pessoa me procurou e se queixou que você fez isto errado. Tal morador também me procurou e disse que você fez tal coisa errada. Uma quarta pessoa nos procurou e disse que você também fez essa coisa errada. E foi discorrendo um rosário de equívocos no seu trabalho. Ao cabo da narrativa, ele indagou para aquele faxineiro: diante disso, se você fosse eu, o que você faria? E o homem então abaixou a cabeça muito triste e disse: se realmente eu estivesse no lugar do Senhor, eu seria obrigado a me demitir. Falei: pois é, eu estou sendo obrigado a demitir você. O grupo tomou-se então de espanto, porque ele não teve a coragem de dizer: eu, que sou o seu chefe nesse momento, vou te dispensar por vários motivos que foram aqui colocados, vou pagar os seus direitos, etc, etc, e assumir a postura. Não. Ele recorreu a narrativas, citações e nomes, criando um conjunto de pessoas, causando um desconforto descaridoso no funcionário, que assumiu a postura da demissão como inevitável. Ele não ajudou em nenhum momento aquele indivíduo a crescer daquela forma. Ele humilhou aquele indivíduo de forma indireta, dizendo que não era ele, o mensageiro da misericórdia espírita, que estava ali demitindo ele, mas sim todas as queixas que havia recebido que o obrigavam a demiti-lo. E então o grupo terapêutico perguntou para ele: você por acaso não tenta fazer o mesmo na repartição de trabalho, onde outros também são engenheiros como você, e não tem as limitações socioculturais que os inibem de responder à altura e colocar você no seu lugar de arrogante? O indivíduo se enraiveceu na sessão de terapia, fez uma crise hipertensiva. Isso porque ele estava acostumado a doutrinar os obsessores na reunião espírita, a aconselhar os outros no atendimento fraterno, mas quando chegou a vez dele encarar que a arrogância podia se mascarar na falsa humildade, para ele ensinar os outros lições que ele não tinha se disposto a aprender, isso ele não queria. Então é necessário perceber o quanto as nossas emoções conduzem às lesões e o quanto as lesões falam das nossas emoções. É claro que há indivíduos que apresentam situações que merecem análise ainda mais profunda, porque se percebemos isso ao longo de uma única encarnação, é fato comprovado que ao longo de várias encarnações nós apresentamos várias formações de caráter, vários encouraçamentos orgânicos, e que todas essas memórias também nos levam a lesões na existência atual, remanescente dos conflitos de existências passadas. Como narra um livro de medicina ayurvédica, numa metáfora muito especial, ele diz: o corpo nada mais é que a cristalização mental das tendências inatas trazidas de vida passada. Então o corpo físico é como se fosse uma nova couraça para o espírito em evolução aprender com as limitações daquele momento, a encontrar as potências que se encontram no fundo de sua alma. Somente a partir desse movimento de busca, o indivíduo se torna verdadeiramente consciente daquilo que é, percebendo como anda, como respira, como senta, como olha para os semelhantes, como ele pode perceber a vida e deixar que a vida o perceba. Somente mediante esse processo pode o espírito, dotado da sua inteligência e do seu livre-arbítrio, verdadeiramente ser consciente. Não somente consciente mentalmente, porque ele não reencarna somente na mente, ele reencarna com o corpo inteiro. E uma vez reencarnando com o corpo inteiro,
o corpo é sede também da sua consciência e da sua personalidade.